Olá, olá, olá! Estou gravando esta aula extra aqui para os meus alunos da formação estratégica em reforma tributária. Estou gravando essa aula para trazer o calendário de como é que as coisas devem acontecer em relação à reforma tributária. Tem gente que ainda tem alguma dúvida nesse sentido, então eu estou gravando essa aula para vocês, meus alunos da formação estratégica da reforma tributária. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui um conteúdo com vocês. Isso aqui depois vocês vão receber lá na apostila, no final da apostila, quando vocês receberem a apostila, lá no final da apostila tem todos esses slides, né? Esses e todos os outros que vocês estão acompanhando e assistiram aí nas aulas. Vamos lá. Então, transição da reforma tributária, como é que está aí esta expectativa da reforma tributária? 2026, nós já começamos a emitir documento fiscal com o IBS e CBS. Porém, 2026 vai ser um período de teste. Esse período de teste é um período onde as empresas vão recolher 1%. 1%. E esse 1% vai ser dividido 0,9 para a CBS, me deu soluço agora no meio da aula, 0,9 para a CBS e 0,1 para o IBS. 0,9 CBS, 0,1 IBS. Esse valor, este 1%, ele não deve representar um aumento de carga tributária para as empresas. Não deve representar. Por quê? Porque o fisco está lá na lei complementar, né? Está determinado que esse 1% vai ser descontado do valor devido de PIS e COFINS, do valor de PIS e COFINS a recolher. Então, para você, empresário, você, escritório, você, empresa, você, cliente de escritório, não é para ter acréscimo desse 1%, tá bom? Ele vai ser descontado do valor de PIS e COFINS a recolher. Vírgula. Tem outro artigo que diz assim: as empresas poderão ser dispensadas do recolhimento desse 1%, desde que cumpram as obrigações acessórias, tá? Não sabemos exatamente quais são as obrigações acessórias. Estamos acreditando que seja o preenchimento correto da nota, mas isso não foi esclarecido ainda. O que pode significar que quem não cumprir as obrigações acessórias que o fisco estabelecer poderia estar sujeito a esse 1%, tá? Então, aguardemos. O regulamento deve sair em breve, hein? O regulamento sai em breve, com os detalhes aí de aplicação de vários pontos da lei complementar que estão carecendo de detalhamento, tá bom? Então, 2026 começa a recolher. Gente, atenção, atenção, atenção para o seguinte. 2026, eu já tenho que emitir a nota fiscal com IBS e CBS. Se não estiver preenchido os campos adequados, a nota pode ser rejeitada. Por conta disso, que é muito sério, né? Você ser impedido de emitir as notas lá em 2026. Por conta disso, os testes de emissão de nota fiscal com IBS e CBS começam agora a partir do mês de julho de 2025. Se você estiver vendo esse vídeo depois do mês de julho, né? Então, já começou. Então, em julho de 2025, começam os testes de emissão de nota com IBS e CBS. Por isso, você precisa procurar o teu sistema emissor de nota, para ver se ele está preparado, e olhar para o teu sistema de lançamento de documento fiscal, para o seu ERP, para o seu sistema de apuração, porque ele também precisa estar preparado para receber dos documentos fiscais novos, né? Dos documentos com campos novos, essa informação de IBS e CBS. Então, tanto o emissor de nota como o sistema da empresa precisa estar preparados. E você tem que avisar seus clientes aí o quanto antes, né? Para eles se prepararem. Então, 2027, 09 de CBS, 01 de IBS. Esse 01 de IBS, na nota fiscal, em 2026, ele vai no campo IBS estadual, tá bom? Campo IBS estadual.
No campo IBS municipal, vai ficar zero, não vai colocar nada. Então, em 2026, 0,1%, IBS estadual, esse valor que for arrecadado, ele vai para custear despesas do comitê gestor do IBS. Vamos para 2027. 2027, extinção do PIS e da COFINS, acaba PIS e COFINS e começa a cobrança da CBS na sua alíquota efetiva, a alíquota que ficar definida para CBS. Vou dar um exemplo. Se fosse hoje, então começaria a cobrança de 8,8 de CBS em 2027. Acaba PIS/COFINS, começa 8,8 da CBS. Para quem ficar sujeito ao imposto seletivo, começa a cobrança do imposto seletivo nesta data. E para quem tiver direito de alíquota zero do IPI, também começa a alíquota zero do IPI em 2027. E o IBS, o que que acontece com ele em 2027? Ele continua com a alíquota de 0,1%. Só que, desta feita, este 0,1% será dividido em 0,05% para o Estado e 0,05% para o município. E esse valor vai ser descontado da CBS a recolher, tá bom? Então, em 2027, 0,1 de IBS dividido entre Estado e município, 0,05% para cada um. 2028, mantém-se as mesmas regras de 2027. Em 2029, começa a extinção gradual do ICMS e do ISS para quem for prestador de serviço. Então, em 2029, a empresa vai recolher apenas 90% do ICMS ou do ISS, em 2030, 80%, 2031, 70%, 2032, 60% de ICMS ou ISS. Ao mesmo tempo, esta empresa ela começa em 2029 a recolher a recolher o IBS na proporção da sua alíquota real. Vai ser definida uma alíquota para o IBS. Dessa alíquota que ficar definida para o IBS, a empresa recolhe 10% em 2029, 20% em 2030, 30% em 2031, 40% em 2032, ok? Perceberam, né? O que vai diminuindo de ICMS ou ISS vai aumentando de IBS, porque a CBS a gente já vai estar recolhendo desde 2027. E 2033, aí acaba também o ISS, acaba o ICMS, então a gente vai ter integral, recolhimento integral de IBS e CBS. Entenderam esse calendário? Então, tem aquele ponto que eu falei para vocês, que o fisco disse que se as empresas cumprirem obrigações acessórias, poderão ser dispensadas. Vamos aguardar, né? Que dispensa é essa? Ah, um detalhe muito importante aqui: as empresas do Simples não estarão sujeitas ao recolhimento e informação do IBS e CBS no ano de 2026. Em 2027, o Simples já começa normalmente dentro das características que ele escolher. Tudo bem? Ficou claro? Então, era esse o calendário que eu queria trazer de transição das novas tributações da reforma tributária. Conte comigo, professor Antônio Sérgio, estou aqui para ajudar, para caminhar de mãos dadas com vocês. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus.